Você já sentiu aquela sensação estranha de que alguém do seu passado ainda pensa em você? Aquele ex-namorado, aquele amigo que se afastou ou até mesmo aquele amor não correspondido que nunca saiu completamente da sua cabeça? A verdade é que, quando criamos conexões profundas com alguém, essas ligações não desaparecem da noite para o dia, mesmo quando a pessoa escolhe ficar em silêncio. Carl Jung falava sobre o inconsciente coletivo e como nossas mentes se conectam de formas que vão além do que conseguimos ver na superfície. Ele acreditava que quando duas pessoas compartilham momentos significativos, elas deixam marcas uma na vida da outra, que continuam pulsando mesmo à distância. Hoje vou te mostrar os 10 sinais mais reveladores de que alguém ainda pensa em você, mesmo quando essa pessoa não fala nada. São comportamentos que passam despercebidos para a maioria das pessoas, mas que revelam muito sobre o que acontece na mente de quem te conheceu de verdade. Vamos descobrir juntas as visualizações constantes nas suas redes sociais, aquelas curtidas estratégicas que aparecem de madrugada, os encontros casuais que acontecem com frequência suspeita, as perguntas indiretas sobre a sua vida feitas para amigos em comum, a linguagem corporal específica quando vocês se esbarram, as mensagens que começam a ser digitadas, mas nunca são enviadas, a atenção exagerada aos seus posts antigos, o comportamento defensivo quando o seu nome é mencionado, as mudanças súbitas de humor quando você aparece em eventos sociais e aquele olhar que dura alguns segundos a mais do que deveria. Cada um desses sinais tem suas próprias nuances e pode aparecer de formas diferentes, dependendo da personalidade da pessoa e do tipo de relacionamento que vocês tiveram. O segredo está em observar os padrões, não os eventos isolados. O primeiro sinal são as visualizações constantes e quase imediatas nas suas redes sociais. Quando alguém ainda pensa em você, existe uma compulsão quase automática de acompanhar a sua vida através das plataformas digitais. Não é apenas curiosidade casual, é uma necessidade emocional de saber como você está. Você pode perceber isso quando seus stories são visualizados nos primeiros minutos após serem postados, sempre pelo mesmo perfil. É aquela pessoa que aparece consistentemente entre os primeiros a ver suas atualizações, independentemente do horário que você posta. Se você posta às 6 da manhã, ela visualiza. Se posta à meia-noite, ela também está lá. Outro indicador é a ordem das visualizações. O Instagram e outras plataformas costumam mostrar primeiro as pessoas que mais interagem com o seu conteúdo ou que acessam seu perfil com mais frequência. Se o nome dessa pessoa aparece sempre entre os primeiros, mesmo sem ela curtir ou comentar nada, é um sinal forte. Observe também o tempo entre a publicação e a visualização. Uma pessoa que pensa em você frequentemente tende a ter notificações ativadas ou verifica suas redes sociais pensando especificamente em ver suas atualizações. É diferente de alguém que vê seu conteúdo porque estava navegando aleatoriamente. Para testar isso, experimente postar em horários incomuns ou fazer stories mais longos com várias partes. Se a pessoa visualiza tudo rapidamente e em horários que não fazem sentido para a navegação casual, você tem uma evidência forte de monitoramento ativo. O segundo sinal são as curtidas estratégicas e seletivas. Quando alguém ainda pensa em você, mas quer manter distância, as curtidas se tornam uma forma segura de comunicação indireta. Não é qualquer curtida, é um padrão específico que revela intenção. Preste atenção nas curtidas que chegam em fotos antigas, especialmente aquelas de momentos importantes da sua vida. É comum a pessoa ir stalkeando seu perfil e acabar curtindo sem querer uma foto de meses atrás, ou curtir propositalmente para enviar uma mensagem subliminar de que estava pensando em vocês dois. Observe também o timing das curtidas. Elas chegam sempre de madrugada, nos finais de semana, em momentos específicos que tinham significado para vocês. Uma pessoa que pensa em você tende a interagir com seu conteúdo quando está mais vulnerável emocionalmente ou quando algo específico a fez lembrar de você. Existe também o padrão da curtida seletiva. Ela curte fotos suas sozinhas, mas ignora completamente fotos onde você aparece com outras pessoas, especialmente em contextos românticos.
Ou faz o contrário, só curte quando você está acompanhada, numa tentativa de processar a realidade que você seguiu em frente. Um teste simples. Poste 2 fotos similares em dias próximos, uma sozinha e outra acompanhada. Se houver um padrão consistente de preferência por um tipo específico, você tem um indicador de que existe um interesse emocional por trás dessas interações. O terceiro sinal são os encontros casuais que acontecem com uma frequência estatisticamente improvável. Quando alguém ainda pensa em você, o subconsciente pode criar situações onde vocês se encontram por acaso, mesmo em uma cidade grande. Você começa a esbarrar com essa pessoa nos lugares mais inusitados, no supermercado que você raramente frequenta, na academia em horários diferentes do seu habitual, naquela cafeteria específica onde vocês costumavam ir juntas. Esses encontros têm uma característica particular. A pessoa sempre parece ligeiramente nervosa ou surpresa, como se não esperasse te ver, mas ao mesmo tempo parece arrumada demais para ser realmente casual. Observe o comportamento durante esses encontros. A pessoa demora para ir embora? Puxa a conversa sobre assuntos aleatórios só para prolongar o momento? Faz perguntas específicas sobre a sua rotina que podem ajudá-la a prever onde você estará em outros momentos? Outro indicador é quando esses encontros coincidem com períodos emocionais significativos, aniversários de relacionamento, datas que eram importantes para vocês ou momentos em que você postou algo particularmente tocante nas redes sociais. É como se a pessoa sentisse uma necessidade maior de te ver justamente nesses períodos. Para verificar se é realmente padrão, anote mentalmente os lugares e horários desses encontros por algumas semanas. Se você conseguir identificar uma lógica por trás, tipo sempre na terça-feira no mesmo lugar ou sempre depois que você posta algo específico, então não é coincidência. O quarto sinal são as perguntas indiretas sobre a sua vida feitas para amigos em comum. Quando alguém ainda pensa em você, mas não quer perguntar diretamente, usa a rede social de vocês como fonte de informação. É uma forma de satisfazer a curiosidade, mantendo a aparência de desinteresse. Essas perguntas vêm disfarçadas de conversas casuais. A pessoa menciona seu nome naturalmente durante um papo e depois emenda uma pergunta que parece inocente. "A fulana está bem? Vi que ela mudou de emprego?" Ou "Como anda a situação da cicrana? Ouvi dizer que ela estava passando por uns perrengues." Observe se amigos em comum começam a te fazer perguntas específicas que só fariam sentido se alguém tivesse pedido para eles investigarem. Perguntas sobre o seu estado civil, sua situação profissional, se você está saindo com alguém ou até mesmo sobre sua saúde mental, especialmente se esses amigos não costumavam demonstrar esse tipo de interesse antes. Outro padrão é quando a informação volta para você de forma distorcida. A pessoa fez uma pergunta específica, o amigo em comum respondeu e depois essa informação é usada indiretamente. Por exemplo, você descobre que alguém comentou sobre seu novo trabalho em detalhes que só alguém que perguntou especificamente saberia. Um teste eficaz é compartilhar informações diferentes com amigos diferentes e ver qual versão volta para você ou aparece indiretamente no comportamento da pessoa. Se houver consistência na fonte, você identifica por onde estão ouvindo as perguntas. Deixa eu te contar a história da Marina, de 42 anos, que passou por exatamente essa situação. Ela tinha terminado um relacionamento de 3 anos com o Ricardo, há cerca de 6 meses. O término foi amigável, mas doloroso. Eles simplesmente queriam coisas diferentes da vida naquele momento. Marina notou que sempre que postava algo no Instagram, especialmente fotos dela sorrindo ou em lugares novos, o Ricardo visualizava em poucos minutos. Mas nunca curtia, nunca comentava. Era como se ele estivesse ali, observando à distância, mas sem querer dar sinais óbvios. Uma sexta-feira, Marina decidiu fazer um teste simples. Ela postou uma foto num restaurante japonês que eles adoravam frequentar juntos, mas dessa vez ela estava com amigas. Colocou uma música que costumavam ouvir juntos na trilha sonora do story. Em menos de 3 minutos, Ricardo tinha visualizado. 2 horas depois, ele postou um story ouvindo exatamente a mesma música.
O que mais chamou a atenção da Marina foi perceber que isso acontecia principalmente nas sextas-feiras à noite, o dia que costumava ser deles quando estavam juntos. Era como se ele sentisse mais saudade justamente no momento que deveria estar aproveitando a liberdade de solteiro. Marina entendeu que Ricardo ainda pensava nela, mas respeitou o espaço dele. Ela continuou vivendo sua vida, mas agora sabia que aquela conexão ainda existia, mesmo em silêncio. Às vezes, o amor também é saber quando não falar nada. O quinto sinal é a linguagem corporal específica quando vocês se encontram pessoalmente. O corpo não mente, e quando alguém ainda pensa em você, isso fica evidente na forma como ela se comporta fisicamente na sua presença. Preste atenção na direção do corpo dela durante conversas em grupo. Mesmo quando está falando com outras pessoas, o torso e os pés ficam virados na sua direção. É um sinal inconsciente de interesse e atenção. A pessoa pode estar conversando com seu amigo, mas o corpo dela está conversando com você. Observe também o contato visual. Não é apenas olhar, é a qualidade desse olhar. Quando alguém ainda pensa em você, existe uma intensidade diferente nos olhos, uma conexão que dura alguns segundos além do normal. E quando vocês se entreolham acidentalmente, ela desvia o olhar rapidamente, como se tivesse sido pega fazendo algo que não deveria. A proximidade física também muda. A pessoa ou fica mais próxima do que o necessário durante conversas normais, ou faz questão de manter uma distância exagerada, como se estar muito perto fosse perigoso emocionalmente. Ambos os comportamentos revelam que sua presença causa um impacto emocional. Repare na respiração e nos gestos nervosos. Alguém que ainda pensa em você pode apresentar sinais sutis de ansiedade na sua presença. Respiração mais acelerada, mexer no cabelo com frequência, ajustar a roupa repetidamente ou fazer aqueles gestos com as mãos que indicam nervosismo. Para testar, experimente chegar mais perto durante uma conversa casual e observe a reação. Se a pessoa fica visivelmente tensa ou, ao contrário, parece relaxar demais, você tem um indicador forte de que sua presença ainda causa impacto emocional. O sexto sinal são as mensagens que começam a ser digitadas, mas nunca são enviadas. Na era dos aplicativos de mensagem, conseguimos ver quando alguém está digitando, e isso revela muito sobre as intenções não expressas da pessoa. Você percebe que regularmente aparecem aqueles 3 pontinhos indicando que a pessoa está digitando, mas depois de alguns segundos, eles desaparecem e nenhuma mensagem chega. Isso acontece especialmente em momentos significativos, seu aniversário, feriados importantes ou depois que você posta algo tocante nas redes sociais. Observe também o padrão de online no WhatsApp. A pessoa fica online por períodos longos, especialmente tarde da noite ou de madrugada, que são momentos quando tendemos a ficar mais vulneráveis emocionalmente. É como se ela estivesse ali, pensando em te escrever, mas não consegue encontrar as palavras certas ou coragem suficiente. Outro indicador é quando você recebe mensagens em horários muito específicos e depois a pessoa demora horas para responder sua resposta. Isso pode significar que ela planejou aquela mensagem por muito tempo, enviou no impulso e depois ficou nervosa com sua resposta. Preste atenção também nas mensagens que chegam e são rapidamente apagadas. Você vê a notificação, mas quando abre o aplicativo, não há nada lá. Isso indica que a pessoa escreveu algo mais pessoal ou revelador do que pretendia e se arrependeu imediatamente. Um teste simples. Poste algo emocionalmente tocante no seu status e observe se aparecem os pontinhos de digitando, sem mensagem posterior. Se isso acontecer consistentemente, você tem evidência de que a pessoa quer falar com você, mas está se segurando. O sétimo sinal é a atenção exagerada aos seus posts antigos e o comportamento de stalking digital retroativo.
Quando alguém ainda pensa em você, existe uma compulsão de revisitar a história digital que vocês construíram juntas. Você pode perceber curtidas ou visualizações em fotos muito antigas, especialmente em posts que vocês compartilharam juntas, ou em momentos importantes da sua vida que ela acompanhou de perto. É como se a pessoa estivesse relendo um livro que já conhece, procurando detalhes que talvez tenham passado despercebidos antes. Observe se há um padrão temporal nesse comportamento. Muitas vezes acontece de madrugada, nos finais de semana ou em datas significativas. São momentos quando a pessoa está mais solitária ou nostálgica e acaba navegando pela sua vida digital como forma de matar a saudade. Outro indicador é quando a pessoa comenta ou curte posts antigos logo depois de vocês terem algum tipo de interação no presente. É como se o contato atual despertasse a necessidade de revisitar momentos passados. Ela pode curtir uma foto de 6 meses atrás, algumas horas depois de vocês se esbarrarem na rua. Preste atenção também se a pessoa salva seus posts ou stories. Embora você não possa ver diretamente quem salvou, às vezes essas informações vazam em conversas com amigos em comum, ou você percebe referências indiretas ao conteúdo que você postou tempos atrás. Para testar isso, faça um post com uma referência muito específica a algo que só vocês duas sabiam, algo que tenha significado emocional. Se houver reação rápida ou comportamento diferente nos dias seguintes, você confirma que a pessoa não apenas vê seu conteúdo, mas também processa emocionalmente. Quando 3 ou mais desses sinais aparecem juntos de forma consistente, a probabilidade de que alguém ainda pense em você é muito alta. Não é sobre ter certeza absoluta, é sobre reconhecer padrões que indicam uma conexão emocional que ainda existe, mesmo à distância. O que você precisa observar? Monitore as interações digitais por pelo menos 2 semanas para identificar padrões reais, não coincidências. Observe a linguagem corporal quando vocês se encontram pessoalmente. O corpo revela o que a mente tenta esconder. Preste atenção nas informações que voltam para você através de amigos em comum, especialmente perguntas específicas sobre sua vida atual. Como testar sem ser invasiva? Faça posts em horários incomuns e veja se há visualizações imediatas consistentes. Compartilhe informações diferentes com pessoas diferentes e observe qual versão chega até você indiretamente. Durante encontros casuais, observe se a pessoa prolonga a conversa ou faz perguntas sobre sua rotina que podem ajudar futuros encontros casuais. Como agir com essa informação? Se você também sente algo e quer reaproximar, comece com interações leves e indiretas. Curtam alguns posts dela, respondam story casual ou cumprimente de forma mais calorosa nos encontros pessoais. Se você não quer reatar contato, simplesmente reconheça que aquela conexão existiu e foi significativa, mas mantenha as suas fronteiras firmes. E se você está incerta sobre seus próprios sentimentos, dê tempo ao tempo. Sentimentos genuínos não desaparecem da noite para o dia, então não há pressa para decidir nada. Lembre-se, alguém pensar em você não significa necessariamente que vocês devem voltar a se falar. Às vezes, o maior ato de amor é respeitar a distância que o outro escolheu, mesmo sabendo que os sentimentos ainda existem.